Bah! Minha diretoria, sejam bem-vindos. Hoje em Ivoti, Camila. Nossa, eu estou muito satisfeita de estar aqui. Chegamos mais cedo, já passamos pela lojinha e a lojinha nos recebeu muito bem. Pessoal, venham conhecer. Tem degustação de todos os produtos. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa casa e obrigada por nos receberem na sua casa. Evandro. Sejam bem-vindos vocês e muito obrigado pelo convite. E temos hoje toda a oportunidade de falar tudo o que é bom e aquilo que as perengues que se passa no dia a dia dentro do agronegócio. Isso Eliana, hoje o tema é cachaça é agro. Então eu tô aqui me coçando, cheio de perguntas para fazer para vocês. Como aconteceu essa história da cachaça no Brasil, a invenção da cachaça, e como que a família de vocês aqui no Rio Grande do Sul se emaranhou nesse processo? Então, 2 perguntas em um aí para vocês. Vamos lá então. Vamos falar um pouco da cachaça brasileira, unicamente produzida no Brasil, símbolo autêntico sabor do Brasil. Só tem essa bebida que representa o Brasil como bebida. Tem outros como queijos, outras coisas, mas a cachaça é o que se leva para fora e dizendo, essa é nossa. Então, existe outros destilados produzidos em outros lugares do mundo através da cana-de-açúcar, mas não é cachaça, porque não é produzido no Brasil. Ok. A cachaça, então, surgiu ali nos anos de 1516 a 1524. E ali já se confundia muito por causa que nunca se fazia nada de bebida no mundo através da cana-de-açúcar. E o rum, ele surgiu muito depois da cachaça e hoje ele é mais conhecida do que a cachaça no mundo. Sabe por quê, Evandro? Por que será? Aquela colocação bem de leigo. Pirata, né? Tu pensa num pirata, Piratas do Caribe, qual é a bebida do pirata? É o rum. O cara tá sempre com a garrafa embaixo do braço. Do rum. O rum é aquele mais simples que tu compra no supermercado. Piratinha no rosto. Mas eu acho que é pelo seguinte, porque o rum é feito no mundo inteiro e a cachaça só é feita no Brasil. Mas isso dá para explorar como um ponto super positivo. Exatamente. O que a gente precisa é que o nosso governo enxergue isso. Reconheça, né? Exato. Porque isso eu acho que nós brasileiros sabemos se vender muito, muito mal. E como o a gente agro, não no geral, se vende muito exatamente. mal. E como a gente não sabe se vender, a gente fica para trás. Sim, com certeza. No se vender que tu fala, me lembra aquela história de que consumir cachaça não era, como é que eu vou te dizer, se tu fosse numa boate, tu ia pedir cachaça? Eu ia pedir um fogo paulista, mas não uma cachaça, né? Para tu ver o preconceito. Um preconceito, preconceito que as e pessoas hoje nós temos produto de qualidade, bebidas premium, que são exportadas para o mundo inteiro. Então, a gente está resgatando, mostrando a qualidade. Eu acho que aí começou a movimentar o mercado de forma diferente. E a Weber House é um exemplo disso, da cachaça que deixou de ser produzida no fundo de quintal para trazer. Eu vou ter que fazer esse comentário. Gente, essa garrafa aqui, por exemplo, essa garrafa tem um valor agregado espetacular. A gente está aqui hoje com a Tulipas Joias de Passo Fundo como patrocinador, além da Bayer, da Pioneer e da Jato. Então, aproveitando para falar, essa garrafa ela vem com um diamante incrustado na garrafa de cachaça. O quanto agrega isso aqui numa cachaça, 21 anos, envelhecida no barril. Carvalho? Qual é o barril? Esse é bálsamo e carvalho francês. Carvalho francês. Acredito que seja o barril mais caro do mundo hoje, o carvalho francês, não é? Mas as madeiras brasileiras já estão entrando no páreo. Por quê? Porque o mundo está enxergando a cachaça e a cachaça não está só em carvalho. O que aqueles brasileiros estão fazendo com aquelas madeiras? E agora estão começando a importar barrica já com madeiras brasileiras. Sensacional. Então, para trazer um outro sabor. Para trazer outro sabor. E hoje a gente tem essa sede de conhecimento, de conhecer, provar coisas novas. A cachaça no exterior, para mim, que sou gaúcha, ela já é uma coisa nova. Porque eu tinha esse hábito. Na boate eu ia chegar e ia pedir uma vodka.
Ia chegar e pedir uma cerveja. Agora não, agora é tudo diferente. É um valor agregado. Quando a gente chegou ali na loja, meu Deus, Quantos produtos vocês têm? sedutor. Hoje nós temos em torno de, eu acho que é 85 SKUs diferentes, entre tamanhos e sabores, e entre licores, cachaças, rum, vodka, gin. E agrada a todos os gostos, né, Eliana? Desde o licorzinho. Hoje a gente tem uma linha bem variada de produtos, né? Desde a cachaça, que é o nosso produto típico, onde a gente iniciou, né? E ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo a nossa linha com outros paladares também, como os licores e como o gin e a vodka, né? E hoje a gente consegue atingir todos os públicos, né? Muitas vezes as pessoas chegam aqui com o intuito de não conhecer a cachaça, sim, porque gostam de um licor, e acabam provando a cachaça porque tem uma experiência muito boa de conhecer um produto de qualidade, onde muitas vezes já vem com uma expectativa baixa do produto, e quando provam que o verdadeiro produto, uma cachaça de qualidade, vem já a diferença, e aí com isso eles já vão... a gente consegue já tirar um pouco desse preconceito, né? E muitas vezes acabam nem levando o licor que vieram com o intuito, né? E leva a cachaça. E leva a cachaça. É, esse preconceito que a gente volta a falar é com relação àquela cachaça que era vendida no boteco, com garrafa plástica e com uma qualidade inferior. Hoje, o que mudou no mercado? Sabe que a cachaça antigamente ela era vendida só em garrafa de... Não sei se vocês se lembram, vocês são muito novos para isso ainda. Mas antigamente tinha a garrafa clara e a garrafa escura. A garrafa clara era vendido vinagre e a garrafa escura era vendido cerveja. Sim. Então tinha as cachaças que eram engarrafadas nas garrafas claras, tipo essa aqui, a nossa primeira marca, né? Então as garrafas escuras a cachaça de boa qualidade, garrafas escuras, porque dizia que não podia pegar luz solar e as garrafas claras, a cachaça mais comum era, então não existia plástico. Qual a diferença de uma cachaça boa e uma ruim? Que você diz, aquela mais comum ia na outra embalagem. Qual é essa diferença? É que existe dois processos de destilação de cachaça no Brasil. Existe o processo contínuo e o processo descontínuo. O processo contínuo é aquela que a fermentação está fermentando 24 horas e ela passa de um tanque para o outro e depois é injetado numa coluna e essa coluna faz a destilação. E existe o processo descontínuo, que tu tem uma batelada, vamos supor um tanque, tu vai fazer a fermentação entre 18 e 24 horas e depois tu coloca dentro de um alambique. Um alambique é aquela panela de cobre que se chama de alambique. Coloca ali dentro, faz a destilação. Quando começa a chegar a 90 graus, ele começa a destilar o produto. Então aquela primeira parte do produto, ele não é usado, que se chama cachaça de cabeça. A cachaça de cabeça, então, ela automaticamente ela é descartada. Aqui na Weber House. E não... Em todo lugar? Não digo em todo lugar, mas quem quer trabalhar com qualidade é isso. E por que a cabeça é descartada? A cabeça sempre é o resto da destilação final da destilação anterior. E também porque ela tem os álcools superiores, aldeídos, ésteres, e que essa é a parte que vai te dar dor de cabeça e a ressaca no dia seguinte. E depois vem a 80% da parte seguinte. 10 eu separei, ok? Que é a cabeça. A cabeça da destilação. Próximos 80% é o coração da destilação. Seria a parte mais nobre. É a parte nobre que entra entre o teor alcoólico de 60% a 40% de álcool. Depois chega a 40% de álcool, ele é eliminado. Eliminou, que se chama de cauda. A cabeça e a cauda se junta e se faz álcool combustível. Para tu ver como ela é boa, né? Maravilhosa. Só serve para 100%. álcool combustível, né? Não, mas é uma coisa maravilhosa, porque é um produto derivado da cana, faz Sim, a extração, processa isso. ele e é que nem o boi e o berro. Só não se aproveita do boi e o berro. A Exato. cachaça vai 100%. E por isso que os dois processos, um processo tu consegue fazer essa separação e outro processo tu não consegue fazer essa separação. Essa é a diferença entre as duas. Na contínua tu não consegue separar. Não consegue e também não são alambiques. São colunas
muito altas, que elevam bastante o grau alcoólico e não conseguem fazer a separação da cabeça, do coração e da cauda. E me diga outra coisa, como é que vocês vieram parar nisso tudo? No meio disso tudo, a gauchada se meteu. Na verdade, eu acho que eu vou deixar começar o assunto um pouquinho, mas depois quando chegar nessa parte aí da pega para capar, como se diz, daí... Mas enfim, a minha família veio em 1824, foram uma das primeiras famílias que vieram até aqui. Em Voti, na Picada 48 Alta. O que é Picada 48 Alta? Picada 48 Altas foram os primeiros 48 picadas abertas para se fazer o assentamento das primeiras 48 famílias. Dos colonos italianos. Italianos ou alemães? Alemães. Aqui nessa alemães. região, alemães. Os italianos chegaram 50 anos depois. Tá. Quando os italianos chegaram, já tinha enxada, facão. Quando nós, que beleza! quando nós chegamos, gente, só tinha lata de chucrute. Tá? E tinha que fazer a ferragem. Então aqui nessa região tinha as primeiras 48 famílias e elas eram distribuídas entre produtores. Começou uma ferraria, que era a família Schmidt. Então toda família, muitas vezes, o sobrenome quer dizer aquilo que ela fazia. Eu acho essa história muito interessante, porque eu acho que isso aí, inclusive, dependendo da religião do país, né? Se não me engano, luteranos, algo assim. Que nessa religião a pessoa traz o nome da família é a tua utilidade para a sociedade. Tipo, Schmidt, ferrador, o ferreiro, né? Isso. Aí médico, tarará, e vai distinguindo assim os sobrenomes. Schumann, sapateiro. É, isso aí. É. E Weber? Tecelão. É. E como é que foram parar na cachaça? Pois é, mas já saíram da Alemanha com um destilador. Lá destilavam... Já trabalhavam com isso. Destilavam um destilado chamado Schnapps. Aqui no Brasil é muito confuso. Mas aqui no Brasil se confunde muito com isso. Porque a origem alemã vai dizer, vamos Schnapstringa. Não tem nada a ver, porque eles trouxeram isso. Então, Schnapps não é qualquer bebida. Schnapps quer dizer que é uma bebida típica que eles estavam acostumados a beber na Alemanha. Mas era através da alcoólica, sim, da batata inglesa. Então, em vez de pegar a cana, fermentava a batata inglesa. Não é a batata inglesa normal que nós temos aqui. É uma batata inglesa que se planta na Europa, que tenha mais amido, mais açúcar, que também fermenta e transforma em álcool. Daí depois, em 1824, chegando aqui, fizeram as casas. Esse foi o primeiro lote da família, que é o lote 48. Vocês podem ver que aqui na empresa a gente usa muito o 8, o infinito da história, o começo e, na verdade, o infinito. E que daí se começou a fazer o Schnapps de 1824 para o seu consumo próprio até 1848. Só depois, um século depois, continuando fazendo cachaça, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, então quando faziam cachaça eles usavam isso como moeda de troca. Porque quando vieram não veio dinheiro. Tinham a vontade de trabalhar, começar uma vida nova e fazer troca-troca. Então onde passava os tropeiros, estava lá meu bisavô lá trocando cachaça por sal, ou cachaça por alguma ferramenta, ou cachaça por alguma coisa. Briqueando. E os tropeiros passavam bem aqui onde tem a Ponte do Imperador, onde começou. Isso aqui tudo pertencia a São Leopoldo antigamente. Então, desde São Leopoldo até São Francisco de Paulo, era uma cidade só. Então, por isso que se diz, a imigração alemã veio para São Leopoldo. Isso aí. E o Evandro está dizendo aí, pessoal, que olha, o alemão chegou primeiro e facilitou bastante a vida do italiano, hein? Marquem isso. Pode ter certeza. Isso eu bato no peito e diz assim, sim, eu sei que o seu Tramontina tinha que ir de cavalo para pegar a ferramenta até Porto Alegre. Eu sei disso, mas a ferramenta dá um pronto, pelo menos, né? Muito bom. É isso aí. E, resumindo, o que é uma cachaça? Cachaça é um destilado de caldo de cana. Somente isso. Misturou qualquer outra coisa, não é mais cachaça. E cachaça é o teor alcoólico de 38 a 48. Passou de 48, vira de 38 uma aguardente. Isso. Aguardente não é a mesma coisa que cachaça. Não, aguardente, tu pode fazer aguardente de qualquer tipo de fruta ou de insumo. E a pinga? E quando ela
A pinga é mais um sobrenome que as pessoas usam para dizer pinga, caninha, essas coisas todas. Porque até então, até 2002, o Brasil usava muito em cima dos rótulos caninha, pinga. Mas por que se parou com isso? Porque quando os brasileiros começaram a usar o nome champanhe, e o presidente da França, ele se incomodou com isso. Sim. Daí ele disse, só um pouquinho. Daí ele pegou lá e registrou o nome cachaça na França. Daí, na época era o presidente Fernando Henrique, daí o nosso setor disse, como assim França fazendo cachaça? Nem falar. Daí o governo francês disse, então vocês parem de usar o nome champanhe. Daí que veio esse negócio todo de espumante. Então hoje no Brasil se faz espumante, na França, na região de Champagne, se faz o champanhe. E Brasil a cachaça. Isso aí. Ficou bem separado. É. Bom, vocês produzem, a gente compra. Como é que a gente conserva a cachaça com qualidade em casa? Tem alguma coisa assim que não pode, onde pega sol, tem que estar guardado num lugar mais fresco? Como é que é? A cachaça é um conservador. É álcool, conserva. Então, se você manter a sua cachaça fora do calor, onde possa evaporar, a garrafa bem tampada. Antigamente era um problema, porque essas tampas aqui, elas não conseguiam fechar ela de novo. Voltar a... E daí ela evaporava o álcool e ela acabava não estragando, porque ela não evaporava tudo. Mas tu perdia o álcool, tu perdia a cachaça. Como eu disse há pouco, menos de 38 não é mais cachaça. E acima de 48 também não é cachaça. Então, manter ela no lugar fresco, que não pega o sol e que ela possa estar bem tampada. fechada. Bem fechada. Ela é a validade indeterminada. Então tu pode ter uma garrafa muitos e muitos anos na tua casa sem perder a qualidade. E tem diferenças entre a cachaça feita no sul, a mineira, a paulista? Existe uma diferença como um terroir? Pensando em vinho, nesse sentido, Olha, não? Eu vou te falar, eu não gosto de falar nisso, porque até os anos 2004 a gente produzia e consumia tudo aqui no sul. Só em 2004 a gente começou a vender para outros estados. E só posso dizer que os outros estados nos receberam de braços abertos e hoje a Weber House é a cachaça mais premiada do Brasil, com mais de 180 prêmios. Então, se faz cachaça boa no Brasil Não inteiro. estou dizendo que essa é melhor ou aquela é pior, mas diferenças de sabor. Vou chegar lá. Tu é apressadinho, né? Sempre. Mas eu vou te falar assim, o que o Rio Grande do Sul inovou? O Rio Grande do Sul inovou com as leveduras selecionadas. Tu pega uma levedura, seleciona ela e bota no caldo de cana e faz um tipo de cachaça. Vamos usar então, já que tu falou de Minas Gerais. Minas Gerais tem aquele negócio de usar o fubá de milho como fonte de fermento ou de levedura, que se transforma em levedura e depois vai transformar então esse produto em álcool, caldo de cana, o açúcar dele em álcool, para depois então destilar. Então é uma característica das cachaças de Minas Gerais do que começaram lá atrás assim. Aqui sempre se trabalhava com a levedura de um ano anterior. Só que foram modificando e a gente começou a selecionar essas leveduras em laboratório para depois sempre ter as leveduras iguais todos os anos. Para ter um padrão. Exatamente. E o porquê que se fez isso? Isso tornou uma característica da cachaça gaúcha diferente. Então posso dizer assim, a Weber House, outras que são produzidas aqui no Rio Grande do Sul, tem vários associados dentro da nossa associação. Tem hoje também o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça. Então ele representa por toda a cadeia produtiva de cachaça, sendo ela no processo contínuo ou sendo ela no processo descontínuo. Então tem um estado que se não faz cachaça no Brasil, que é lá em cima no Piauí. O resto dos estados, todo mundo faz cachaça. No Piauí Só não se faz.
legal, que seja uma destilaria legalizada. Mas os outros estados todos fazem. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes, nós fazia cachaça e bebia tudo. Depois de 2004, nós fizemos um pouquinho mais e vendemos para o resto do Brasil. E eles conseguiram enxergar que o Rio Grande do Sul faz cachaça de ótima qualidade. Mas, Evandro, quando tu falou que o restante do Brasil recebeu a Weber House de braços abertos, eu fiquei aqui ouvindo e pensando, não teria como ser diferente. Porque eu conheci o produto de vocês na Expo Direto, alguns anos atrás. Desde então eu não deixo faltar na minha casa. É o licor. E é um licor para mim que é icônico como produto brasileiro. O licor de cachaça com banana. Gente, quando tiverem a oportunidade, experimentem. Vale muito a pena. Saborosíssimo. O de coco para mim está em segundo lugar, mas o de banana é espetacular. E eu achei estranho. Vou levar isso aqui para casa. Expo Direto tu não pode degustar. Agora, nesse último ano veio a poder, mas anteriormente não podia degustar. Tinha que levar às cegas. Se arrependimento matasse, deveria já ter levado 2 ou 3 garrafas para casa, porque Pra tu é ver. Para excelente. tu ver, hoje é a tua oportunidade de levar caixas e caixas. Não, hoje, pra te ver, eu não vou levar nem a de banana, nem a de coco, porque essas eu tenho no meu estoquezinho lá. Eu vou levar as que eu não conhecia. As amadeiradas, né? Nossa, Isso era uma espetáculo. pergunta que eu queria saber. Como é que é esse processo de envelhecimento, né, da cachaça com as diferentes madeiras? Tu diz que tem as madeiras europeias e agora nós estamos usando as madeiras nossas aqui, com o sabor daqui. Eu vou responder essa pergunta, eu acho que porque cabe a mim um pouco pelo que eu participei das pesquisas também. Hoje temos mais de 36 madeiras catalogadas e aprovadas para se envelhecer cachaça. Existe muito mais que isso. Então, quando eu falo que o exterior está enxergando isso, hoje são destilarias de uísque que importam barris para lançar uísque em Amburana. Nós temos fábricas de rum que querem importar o nosso rum porque ele está envelhecido em outras madeiras. Nós trabalhamos com 7 tipos de madeira, mais umas 2, 3 assim que nós estamos fazendo um estudo, mas as 7 são aquelas 7 que nós usamos dia a dia. Inclusive temos uma cachaça que ela é 7 madeiras, é um blend de 7 madeiras. E na época, quando nós lançamos essa cachaça de 7 madeiras, a gente foi criticado bastante. Porque a Weber House ela foi a primeira cachaça a botar cachaça dentro de 2 madeiras, que é carvalho e cabriúva. Estamos falando lá de 2000, quando surgiu a Weber House, ela já surgiu com 2 madeiras. Depois surgiu 3 madeiras, 4 madeiras, 5 madeiras, chegar a 7 madeiras. Hoje tem cachaças que eles usam 8 madeiras, 10 madeiras, 14 madeiras. Não só mais a Weber House faz esse processo de e misturar as madeiras. Isso, e eu posso dizer assim, quando se fala de preconceito, da cachaça, ela é um negócio que está em nós brasileiros. Pena que o mundo não conhece ainda. Mas vai conhecer. Conhece muito mal a caipirinha, e a caipirinha, daí tem muitas vezes a propaganda ao contrário. Dizem que também pode-se fazer caipirinha com vodka. Não, caipirinha Não é só caipirinha. feito com cachaça. O que é caipirinha? Limão, açúcar, cachaça e gelo. Só. E quando é feito com outra bebida, é uma caipirosca feito de vodka. Eu digo assim, hoje até as cachaças mais industriais, que são líderes de mercado hoje no Brasil, eles já estão... não falo nem qualidade, porque qualidade é o mínimo que tu tem que ter. Estou fazendo um requinte maior que a cachaça, tendo já uma embalagem mais bonita, envelhecendo as cachaças em madeiras diferentes, usando muitas vezes até um barril de vinho para terminar o envelhecimento dentro de barril de vinho. Mas a gente sofreu muito preconceito. Tu imagina, tu sai de uma garrafa, na época, em 99. Quando nós perdemos a marca Primavera, porque tinha uma outra empresa que tinha essa marca registrada, eu não quis mais vender por R$1, queria vender por 10. Eu sei que nosso pai falava assim, nós vamos quebrar. Só que nós já Perdeu a marca.
Perdemos a marca, podia ter lutado por ela. Mas ao mesmo tempo ela não significava nada, porque a gente só vendia ela dentro da cidade e na cidade vizinha. E com a Weber House nos deu uma luz, sei lá. Eu sei que acordei de manhã e a marca estava na cabeça, Weber House. Não tinha dinheiro para fazer pesquisa de mercado. Será que ela é boa de se falar em inglês, em mandarim, em japonês? Hoje a gente vê que a Weber House, qualquer língua, consegue pronunciar. Mas na época foi um pouco de sorte também, né? De escolher a marca certa para se poder pronunciar. Até em francês se fala bem. Que coisa né? boa. Então isso acho que isso que foi uma das coisas assim. E o que nós sempre procuramos? Na época era só eu e a Eliana que estávamos na empresa. Nós cortava cana, nós destilava. É isso que eu queria perguntar. Eu gostaria que a Eliana falasse um pouquinho sobre gostaria. essa parte boa que quando chegou o primeiro pedido da Fogo de Chão, né, Eliana? Que legal. Me conta primeiro uma coisa. A cana de vocês é produção própria? Vocês recebem ela da onde? Produzida aqui no Sul, produzida em São Paulo? Isso eu quero saber. Não, hoje a cana é própria, sim. Né? A gente tem uma área... Hoje já dá com a ampliação que a gente fez, já dá quantos hectares, Evandro? 98 ao Nossa, total, é bastante. E ela é toda, sim, é produzida aqui e ela é manejada aqui também, é uma cana orgânica também. Como que vocês fazem esse manejo, Juliana? Para não precisar do uso do defensivo, vocês devem usar outros recursos. Que recursos seriam esses? Hoje a gente usa no canavial, além da limpeza manual, né? E a gente também usa o vinhoto, né? O vinhoto e o bagaço como adubos, que são resíduos... Subprodutos da destilação, né? Então o bagaço também é usado como o adubo orgânico. E além disso o vinhoto, né? Então é somente adubação. O que é o vinhoto? Vinhoto é o que, quando faz a destilação da cachaça e a cachaça foi destilada, sobra dentro do tacho, dentro do alambique, um resíduo, né, líquido, que não tem álcool, que não tem teor alcoólico. É tipo uma borra, que não tem teor alcoólico, então isso sobra, né, que hoje foi feito um estudo e então isso é usado como adubo orgânico junto com o bagaço, né. E é feito o cuidado todo da limpeza, então a gente não usa nenhum tipo de resíduo químico no plantio da cana. Né. E depois disso ela é cortada manualmente, né, ela é controlada o Brix, dentro do canavial, o Brix é o teor de açúcar que tem dentro da cana, e ela depois que ela atingiu o Brix e a maturação correta, então ela seria de quanto? O Brix tem que estar no mínimo o ideal seria entre 20, né, 18, 20. Aqui no Rio Grande do Sul ela chega quando a cana, quando o tempo colabora, tem sol, tem chuva, né, Wanda? Ela chega... Ela é de 24 a 18, mas 18 ela não é colhida. Ela é colhida a partir de 20 Brix. Abaixo, porque senão a rentabilidade ela fica muito baixa. Muito baixa. Porque o que tu faz? Tu pega o Brix e tu coloca água. Coloca água no caldo de cana, quanto mais doce, mais água tu vai colocar, para diminuir ela até 15 Brix. Daí ela vai para a fermentação nos 15. Padroniza daí nos 15. Isso, exatamente. Padroniza nos 15 para colocar fazer a fermentação. Isso aí. Colhe nos 20 e padroniza nos 15. Uma dúvida que eu fiquei nessa conversa. Desde os anos lá, 1800 e lá vai pedrada, que vocês chegaram aqui com o alambique praticamente nas costas. São quantas gerações? Até a gente chegar nesse modelo que nós temos hoje. Hoje a gente está indo para a quarta, né? Quinta. Empresa, mas está no Brasil a quinta. Né? Quinta geração. Eu digo assim, ao contrário, que quando meu pai não foi induzir, foi obrigar. Eu para sair fugindo da lavoura, porque antigamente era diferente. Pauleira. Era porco, era galinha, era boi, era não sei o quê. Muito trabalho. Tu trabalhava de manhã, né? tu acordava às 4 da manhã, tinha que fazer toda aquela lida. Depois tu ia pra roça, cortar cana. Daí tu ficava de tarde, chegava 1h30 em casa. Daí tu almoçava. Daí tu ia de novo, descansava um pouquinho, tu ficava até se pôr o sol na lavoura.
Sol a sol. Depois, quando tu voltava, tu tinha ainda 30 cabeças de gado, mais tantos porcos, tantas galinhas para tratar. Eu sempre digo, tu entrava dentro de casa no verão, quando a novela das 9 tinha terminado. Né? Daí o meu pai disse, tu vai ficar comigo. Como assim? Eu vou ser padre. Ah, tu passou por essa. Daí eu disse, não, mas eu queria ser padre para Sim. fugir. Sim. Pra fugir. Sim, Coitar das sim, freiras. sim. Hoje em dia, né? Mas tudo bem. Mas o meu pai, ele disse assim, não, tu tem que ficar. E eu não, vou ser padre. E sempre vinha um padre almoçar e jantar aqui. Daí ele disse, pai, mas mês que vem tu pode ir pro seminário. Daí minha avó comprou uma correntinha de ouro, me deu uma correntinha de ouro de presente. Crucifixo. De feliz que ia ter um padre na família. E o pai, ó, não Cortou. vai ser padre, não vai ser padre. Mas incrível que pareça. 2 semanas depois eu perdi aquela correntinha. Não era pra Não ser. fui pro seminário e perdi a corrente da minha avó tinha dado. E hoje eu tô aqui. Especialista em cachaças. Depois disso, era só eu e meu pai. A Eliana era mais nova, tinha 13 ou 14 anos. A Mariane, que é a minha outra irmã, ela já tinha feito técnico de enfermagem, já estava trabalhando no hospital. Eu acho que ali eu fiz minha parte de padre quando eu chamei minhas irmãs de volta e disse, vamos trabalhar todo mundo junto, porque esse sempre é a maior confusão dentro de uma empresa de agronegócio, que seja, uns sai e os outros ficam. Mas depois, quando o negócio Vai ser dividido? for Prospera. bom, todo mundo quer dividir. Eu digo, Sim. então, pai, chama todo mundo, tá um pedaço da tua parte e vamos trabalhar junto para não ter problema depois, né? E assim foi feito e, graças a Deus, eu acho que vamos ter a próxima geração sem problema e vamos trabalhar junto. Agregar um belo valor no produto e Isso. isso não adianta se iludir. Eu estive no mercado de trabalho, saí da minha família, estive no mercado de trabalho, também não é fácil. Tu cumprir horário certinho não é fácil. Tu receber ali o contra-cheque também não é fácil. Então o agro hoje, para quem soube se aprimorar e vir trazendo de geração em geração, tu já larga lá na frente. Hoje eu não abandono a minha vida no agro por nada. Agora, a tecnologia ajudou muito, né? Inclusive Sim. nessa coisa da mulher no agro. Sim. Hoje em dia são poucas as tarefas que nos apertam, né? É. Então, as coisas vêm melhorando a cada década consideravelmente. Mas quando tu fala no agro, na cachaça não é diferente. Nada é E sabe diferente. quem foi assim um maior responsável de nós ter coragem de... Isso me veio na cabeça agora e eu tenho que contar essa partezinha. Que nos deu mais coragem assim de continuar, de fazer produtos novos e essas coisas todas, foi a mulher. A percepção que eu tinha, nós tínhamos nossos clientes que vinham até aqui pegar a sua cachaça aqui na loja da empresa, mas a mulher ficava sentada dentro do carro. Porque o preconceito estava na cabeça também da mulher. E o desinteresse. Só que depois nós fomos mudando. Fomos lançando licor, fomos lançando um suco de uva para as crianças que saem do carro. Eu posso dizer assim, a mulher começou a tomar licor e hoje ela está na cachaça. Hoje ela sabe, porque a mulher ela tem uma percepção de degustativa melhor que o homem. Então, quando o negócio for bom, um vinho bom, seja uma cachaça boa, seja uma comida, uma bebida boa, ela sabe degustar. E o que acontece hoje? A mulher é a primeira que sai do carro e o homem é o último que sai. Mas é Por que quê? o Porque espaço ela de vocês sabe, aqui, porque né? ela sabe que aqui tem qualidade. Então, isso foi uma das coisas que a gente percebeu e virou a chave. Hoje, muitos homens bebem o licor e a mulher bebe a Muita cachaça. Se tu fizer a visita dentro da empresa, tu vai ver assim que começou aqui um Pedaço. quadradinho, depois mais um quadradinho, Mais um um quadradinho, puxadinho. mais um puxadinho. E agora nós estamos na era de fazer uma fábrica, mas mesmo esse puxadinho um do lado do outro, parece que ele foi pensado. É agradável de se ver lá embaixo. Por quê? Porque tu faz todo o roteiro desde a história, depois destilação, moagem, destilação, depois tu vai olhar processo, depois tu vai nos porões de envelhecimento e depois tu entra de novo na loja. E agora nós estamos nessa fase de fazer uma fábrica nova
toda ela 4.0. Então, é aquilo que você falou. A mulher não passa mais trabalho, porque existe o 4.0, surgindo o 5.0, daqui a pouco nós aí. vamos ter um robô colocando a cana lá na esteira da máquina. E está mudando, está mudando. Então, o agro, ele é uma indústria, ele é uma indústria moderna. E daqui a pouco os tratores não precisam mais nem de operador. de É operador. isso. Ele é satélite, ir lá e vai fazer o plantio, vai fazer colheita, enfim. Voltando à produção e ao envelhecimento nas madeiras, que eu queria saber é como é que é esse envelhecimento? Mas no próximo bloco. Agrobar! Voltando, galera. Então, agradecendo aos apoiadores, a Agro, Cerati, Produza, Passo Fundo, Casca e Marau, a Produtécnica, Save Farm e a Coopert. Isso aí. Vamos ao envelhecimento. O envelhecimento da cachaça é que nem a gente é. A gente vai envelhecendo e cada dia é melhor, né? Cada Exatamente. dia é mais experiente. Mas como é que é esse processo? Então, vamos lá. Eu primeiro vou falar um pouco sobre a legislação da cachaça, tá? Boa. Para deixar isso bem claro para os nossos ouvintes e para vocês também. A cachaça, em primeiro lugar, ela é um produto destilado através do caldo de cana. Se a cachaça for branca, ela pode ser armazenada em tanque de inox ou madeira. Mas ela não pode ser chamada de armazenada. Ela é uma cachaça branca, pode ser chamada de prata ou branca. Cachaça armazenada. É aquela cachaça que pode ficar até um pouco amarela, muito amarela. São aquelas cachaças que ficam menos de 1 ano dentro do barril. E para esse barril também não tem tamanho. Pode ser de qualquer tamanho, daí tu pode chamá-la de cachaça armazenada. Cachaça envelhecida. Cachaça envelhecida, sim. Cachaça envelhecida tem legislação. O barril não pode ser maior que 700 litros. Se for maior de 700 litros, não pode ser chamado. Então pode ter barril até 700 litros. E para ser chamada de envelhecida, ela tem que ter ficado naquele barril no mínimo 12 meses, 1 ano. 1 ano. Cachaça premium. Cachaça premium, no mínimo, de barris até 700 litros, em mínimo 2 anos. Extra premium, também, mínimo 3 anos, na mesma proporção de tamanho de barril. Então, eu posso ter uma cachaça aqui extra premium, que tem 12 anos, 20 anos, 21 anos, mas eu não posso ter uma armazenada que foi armazenada e pode ser colocado premium ou extra premium. Tá. Envelhecimento. O que é envelhecimento? O envelhecimento é o barril, e ali dentro vai a cachaça. E o que acontece quando a cachaça está dentro do barril? Ela começa a oxigenar, porque toda madeira tem os poros que nem semelhante à nossa pele. Então vai oxigenar o álcool que tem ali dentro, vai oxigenar com a madeira e vai evaporar e vai fazer a oxigenação e vai pegando aquela parte dos aromas e sabores da madeira. Então cada tipo de madeira que você botar diferente, muitas vezes você pode ter 100 barris de carvalho francês. Os 100 barris vão dar uma cachaça diferente. Nenhum vai ser igual, porque o tronco é diferente, a parte do sabor, ou a madeira é mais dura, ou ela é mais macia, os poros mais abertos, os poros mais fechados. Por isso que se faz blend. Eu pego um pouquinho de 100, desse 100, e faço a mistura, e faço o blend para ter sempre Um padrão produto constante. semelhante. Igual não vai conseguir, mas um padrão. Semelhante para um bom degustador, ele vai dizer não, ele não vai sentir diferença. O público leigo, com certeza, também não. Não. E daí se vai para as madeiras brasileiras. Nós temos madeiras brasileiras ótimas, amburana, bálsamo, grápia, cabriúva, canela sassafrás. Então se tem assim madeiras ótimas para envelhecer. A gente faz envelhecimentos
em um tipo só de madeira, mas ao mesmo tempo a gente também pega várias cachaças envelhecidas e faz os blend. Como as 7 madeiras, ela é um pouquinho de cada uma proporção maior de uma contra a outra, e se faz o blend e dá a cachaça 7 madeiras. Mas também tem cachaças que passam por barricas diferentes. Então vamos supor esta daqui. Essa daqui. Ela passou primeiro em Amburana, depois ela passou em Carvalho Americano. Essa é a nossa cachaça que nós estamos lançando agora para os 200 anos de imigração alemã. Parabéns. Ah, que legal. Não Que- foi essa que nós provamos agora no intervalo, né? Foi essa aqui, Não. se não me engano. É. Essa aqui, pessoal, é um produto fora da curva. Nunca esperei sentir esses sabores numa cachaça. Essa aqui então é uma cachaça que... Por que ela é 1/4? Ela é um barril com 4 tipos... Ela foi feita com 4 tipos de madeira. Então ela é um single barrel, é um barril só, mas com 4 tipos de madeira. Então uma duela disso, uma duela disso. Essa cachaça ela é de grape, amburana, bálsamo e carvalho francês. Então ela é uma cachaça de 10 anos single barrel. E também barricas, então, sempre abaixo de 700 litros. Quando for acima, não Tem pode que ser ter esse envelhecido. padrão. Não pode 700 ser litros. envelhecido, não pode ser prêmio, não pode ser extra prêmio. Quanto custa um barril desses hoje? Só por curiosidade. Eu acho que o barril hoje, ano passado nós compramos os últimos. Se for um carvalho francês, em torno de 9 a 11 mil reais. Para quantos litros? 700? 225 Ah, litros. vocês não usam o grande. Eu tenho até 700, mas daí é as madeiras brasileiras. O carvalho americano eles fazem de 500 ou de 225. O carvalho americano é o mesmo que envelhece o uísque, né? Depende qual? depende de que país, né? Que nem nos Estados Unidos usa só o carvalho americano, né? Na Escócia já se usa os dois, né? E daí, madeira brasileira não foge muito disso também. Daí tu pega um barril de 700 litros, vai custar isso mais ou menos também. Mas Mas- vale cada centavo. É, A diferença é incrível. E vale a pena falar dessas madeiras que se faz barris, elas são todas elas rastreadas. E toda a madeira que se usa para fazer esses barris, eles têm que ter um rastreamento e tem que ter um código da floresta onde ela foi usada, extraída, e eles já sabem que daqui a 10 anos vai ter uma tora semelhante do lado de novo onde eles tiraram aquela. Então tem a rastreabilidade da colheita dessa Evandro, madeira. isso é muito importante, porque o público precisa saber, e ele quer saber, porque a gente como agricultor, a gente é muito cobrado hoje em dia sobre a nossa intervenção com a natureza e a nossa interação com a natureza. Então, isso que tu está colocando é muito importante, saber que essa madeira, ela tem uma origem, uma procedência correta, tá tudo certo, pessoal. E Mas assim, gente, aqui na nossa região que nós trabalhamos, eu acho que 60% é mato e 40% se usa como cultivo. Como é uma área muito acidentada, Dobrado. dobrada, então tu não consegue. Então a gente pode dizer assim, faz uma roça de 3 hectares e tem uma de 10 do lado com mato, né? é isso aí. Então, a gente precisa sempre ter a consciência disso, que a gente precisa... que não tem nada mais bonito que ter um tucano. O tucano vem aqui, senta aqui em cima desse galho e fica... Quá! A gente E tem sabe? orgulho, né? Dá orgulho. E a mesma coisa, aqui nós temos muito aquele macaco bugio, né? Nossa, quando tu vai assim, entra para dentro do canavial, assim, uns 500 metros, daí já começa a mata nativa. Parece que tem uma guerra entre eles, né? Sim. E esse é o bonito, sabe? E o turismo, ele proporciona para as pessoas poderem enxergar isso. De repente não vai ter um macaco gritando naquele dia, mas se ele vir com frequência na Weber House, quem sabe um dia ele vai escutar eles, né? Com certeza. Hoje de manhã, quando nós chegamos, já tinha vários turistas. Saberia me dizer de onde eles vieram? Se são aqui da região ou se já vieram de mais longe? Nós recebemos pessoas do mundo inteiro. Então nós recebemos eu acho que a Weber House hoje está virando até uma destilaria, né? Porque nós passamos pelo processo de cachaçaria e hoje já fizemos mais que só cachaça.
fizemos uma boa vodka orgânica, um bom gin orgânico, o rum, esse rum 8 anos que está do seu lado ali. Então ele já é um rum, ele é feito através do melado, do melado, que é o caldo de cana fervido, que é diferente. E a cachaça é feita com o suco de cana fresco. E quando as pessoas vêm aqui, logicamente nós não somos uma estrutura enorme. Por enquanto. Por enquanto. Isso. Porque foi tudo muito difícil. Guerreado. Para dizer, eu até os 32 anos cortei cana. Eu tenho 53. Estou indo para 54. Então fazem menos de 22 anos que eu larguei o facão. E quando nós começamos a ir para o mundo, sempre a gente foi muito perto daquilo que acontece. Em 2014 nós fomos escolhidos a cachaça da Seleção Brasileira de Alimentos e Bebidas. Então foi escrito um livro e a gente viajou pelo mundo para mostrar o que o Brasil faz, né? O que o Brasil produz. E essa foi uma das coisas importantes que aconteceu. Nós ficamos fazendo degustação em Fórmula Indy no meio dos boxes, né? Já fizemos degustação no meio da final da BBR, que é do rodeio de Las Vegas, no meio dos peão, sabe? E agora nós fomos escolhidos, então, a cachaça para ficar dentro da Casa Brasil na Olimpíadas, na França. Gente, isso não é nós que vamos pagar para fazer isso. Isso nós somos convidados. E isso me dá muito orgulho para mim e para minha família. Porque nós estamos muito perto do público. Não muitas vezes daquele público aberto, aquele público que está lá. Mas isso nos dá a possibilidade que as pessoas vejam que a Weber House é uma marca internacional. E esse ano, eu falo muito, né, gente? Não, mas é isso mesmo. Mas esse ano nós vamos receber a 10º ano seguido, nós vamos ganhar o prêmio de exportador do ano. Isso que eu queria saber. Para quem vocês exportam, Helena? Hoje a Weber House exporta para 32 países. Né? Nossa. E hoje os que são com maior destaque é Estados Unidos, Alemanha, França, China, Japão. Somos assim que tem uma recorrência maior. E a gente começou a exportar, nossa primeira exportação foi em 2008. E a primeira exportação foi para Triângulos das Bermudas. Nossa. Que na época tem toda aquela ícone, né, da mercadoria sumir, né? Mas a cachaça foi, né? E chegou lá. E a gente também. E aí, a partir daí que as coisas começaram a... Né, foi um susto, o primeiro pedido, como o Evandro disse antes, né? A gente já vinha trabalhando há bastante tempo. Naquela época a gente não sabia direito ainda o que estava acontecendo com a Weber House quando veio em pedido de exportação. Mas fomos trilhando o caminho, né? E hoje já são 32 países. Né? Umas com marcas próprias, que são private labels, né? Em alguns países, como Fogo de Chão. E hoje já não mais. Hoje a gente já tem a Rota 48 para Fogo de Chão, mas tem outros países como a China, que é feito com marca própria, e outros como Weber House, Rota 48, Old Fishman, as marcas que a gente tem para exportação. Isso vai aumentar, né? Vai aumentar, Não sim, tenha com certeza. dúvidas. E tributação? Ai, que assunto doloroso. Ah lá lá! Porque isso aí sempre é um gargalo na produção brasileira. Gente, a tributação, até nós estamos no meio de uma fase aí de mudança tributária, né? Da legislação tributária no Brasil. Geralmente para pior, né? E geralmente para pior, e nós estamos bem naquela fase assim que falam o imposto do pecado. O açúcar é pecado, a bebida alcoólica é pecado, daqui a pouco a carne vai ser pecado. E infelizmente a gente sofre muito com isso. E a exportação, queira ou não queira, ela é uma válvula de escape, né? Porque na exportação tem menos imposto. Não que não tenha. Tem, né? mas é menos. Menos.
Então, tu precisa fazer um balanço comercial entre os dois tipos para conseguir chegar numa fase de um pouquinho menos. Mas a cachaça, ela tem 82% de imposto. Meu Deus. Então, cada É garrafa pesado. que você produz, vamos supor que essa aqui custa R$1.000, 820 é imposto. são imposto. E tu saberia me dizer a tributação do concorrente, vamos supor, europeu ou americano tem com a bebida deles? É que os impostos são diferentes lá fora. Lá fora os impostos são pelo grau alcoólico. Então a bebida com baixo Teor alcoólico? baixo valor econômico, ela paga o mesmo imposto de uma de alto valor econômico. Por quê? Porque tu paga pelo álcool. Sim. No Brasil tu paga pelo valor agregado. Então se essa é 1.000, se fosse pelo grau alcoólico, eu pagaria a mesma coisa que eu pagaria uma comercial que está sendo vendida numa embalagem bem simples. Então essa seria a diferença, né? Eu sei que as pessoas que trabalham com baixo valor agregado, eles não vão querer isso. Não vão querer e também não vai ser aqui no Brasil. Não vai ser. Porque não vai ser nós, pequenos, com valor agregado, que vamos conseguir fazer isso. Agora, se fosse uma lei internacional que falasse que o álcool é álcool, porque se eu tomar uma 375 ml de uma cerveja, tomar uma dose de qualquer destilado que seja, ou tomar uma taça de vinho, é o mesmo álcool em gramas. Sim. Então, por que tem diferença de imposto? Por quê? Porque existe alguns que têm mais lobby que os outros. Sim. Então, se paga menos imposto. Mas eu acho importante sempre salientar, quando a gente fala de exportação, que não é o Weber que ganha quando a gente manda uma garrafa de cachaça lá para fora. Tu manda a cachaça e volta o dinheiro em troca. E o dinheiro não fica lá no teu cofrinho, né? Tu vai pagar Vai funcionário, né? São inúmeras despesas. Tu vai comprar matéria-prima, tu vai comprar embalagem. Que, por Então, sinal, é dinheiro É, entrando na economia. parabéns pelas embalagens, são Impecáveis. impecáveis. É que a embalagem, muitas vezes, ela representa bastante, né? Se tu for pegar uma embalagem dessa aqui, só a garrafa, comprando 2.000 unidades na época, nós pagamos R$98. Só a garrafa. Sem o rótulo de metal, parece até os Sem Vikings, a né? tampa. Parece até Sim. o escudo dos Vikings. Parece. E essa tampa, então, ela é muito pesada, ela é feita toda de metal, depois mais o couro, mais o número, mais a assinatura da... Então, isso que cria valor. Mas, ao mesmo tempo, tu paga imposto em cima desse valor que tu criou, né? E tu tá impedindo, no momento que tu coloca 80% de imposto numa garrafa, infelizmente, tu não tá democratizando o acesso aos produtos, que é tão falado Não. hoje em democratizar o acesso. Como é que uma pessoa vai acessar um negócio que custa 80% vai pro governo? Então daí a gente tem aqui o exemplo bem claro, ó, do que era a nossa economia não muitos anos atrás. E do que Olha está a virando. simplicidade, olha no que se tornou. E a qualidade do produto dentro também mudou. E esse né? imposto aqui é igual a esse. Se esse custar 1.000 e esse custar 30, 80% os mesmos 82% é. Então eu sempre digo assim, ó, o imposto vem até aqui assim, o resto então é o lucro e para comprar a embalagem. Não é o lucro, Não né? é o lucro Todo o teu custo. Não, eu digo, para comprar a embalagem, o que todo seria custo e do mais. malvado Exato. empresário, né? É. Isso aqui fica pro malvado empresário, isso aqui Não, paga. o nível é aqui, tu tá Meu botando muito lá em cima, é aqui, né? Então é isso aqui para fazer tudo E tu e fica pagar com todas o as contas. benefício de um Exato. pouquinho Não é ali. fácil. Empreender no Brasil Não Não é fácil, mas A nós gente estamos tem gosto, acostumados né? com enchente, com tudo, né, nesse agro e a gente precisa, muitas vezes assim, eu vou colher cana em maio. Quem disse que eu vou começar em maio? Vou começar em julho, agosto, sei lá. Sim. Então a gente vai ter que É- arder no calor do sol e se adaptar ao clima. O clima nesses últimos tempos aqui foi bem severo, né? Nós Todo estamos mundo- aqui em Ivoti, o nosso aeroporto mais próximo, sem dúvida, é o Salgado Filho de Porto Alegre. E eu achei interessante que tu falou que recebe pessoas do mundo inteiro, porque quando tu tá no Salgado Filho e tu começa, geralmente a gente tá saindo de Porto Alegre, mas quando tu vê as pessoas,
entrando em Porto Alegre ou deixando Porto Alegre com aquele monte de sacoledo de chocolate, de espumante de pinto-bandeira, de vinho, dá um orgulho, não dá? As pessoas vêm muito do Nordeste conhecer o frio, temos que incorporar a cachaça gaúcha nesse pacotedo que o povo leva, coisa mais linda. Uma pergunta que eu queria saber, cachaça é digestivo? Como? Porque, eu digo até mais, não é só isso. Pelo menos o meu cardiologista, ele diz que me ajuda a combater o colesterol. Porque o nosso dia a dia, o álcool, ele ajuda a até fazer a circulação ser melhor. Mas por quê? Bebendo 20 ml por dia. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre 350 pessoas. 220 que bebiam regularmente, todo dia, 30 ml de um destilado, e as outras que não bebiam. O índice de infarto das pessoas que não bebiam era muito maior daquelas que bebiam regularmente 30 ml. Então, uma dose legal para se beber por dia é 30 ml. Que é um volume. Não é uma garrafa. Quanto? Mesma coisa, uma taça de vinho. Mesma coisa. Quanto que tem em ml isso aqui, será? Isso aqui deve ser uns 20 ml. Aqui 20, na 30 barriguinha ml. dele, né? Deve ser. Eu tava olhando pro meu, tu tava olhando pro dela. Eu já bebi no intervalo, ela não bebeu, né? Não. Então, por isso que ele tá mais baixo. Calma. Mas eu tenho uma teoria, não é tão polêmica assim. Pra mim, o que mata, às vezes ficam me mandando, Coca-Cola, zero, mata. O que mata? Nada. Mata o cortisol que mata. Isso aqui, ó, É o excesso. pra dar uma É, tudo em excesso, gente. O excesso. Pra dar uma Se relaxada. beber em não, excesso é um problema, se comer em excesso é Come um churrasco problema. todo dia pra ver. É, O triglicerídeos vai pras nuvens. vai, com certeza. Tudo é um problema quando é em excesso. Mas o álcool, em uma quantidade moderada, te ajuda até a dormir melhor, te ajuda a relaxar, te libera do estresse da cabeça. E da Pouquinho. destilação, os subprodutos, além de ir para a lavoura, vocês têm alguma coisa que é vendido? Nós já vendíamos o álcool em pequenas quantidades, da cabeça e da cauda, para algumas fábricas de cosméticos. Mas como a gente não tem como produzir mais e geralmente essas fabriquetas aumentam também de volume, a gente só usa como o combustível no carro. Mas a nossa próxima planta, nós queremos fazer uma biorefinaria. Hoje nós temos um pé de cana. Vamos supor que esse aqui é o pé de cana. A gente corta ela e só extrai o suco, né? E a gente joga fora o bagaço. Joga fora em termos de... Vai para a lavoura, Vai né? para a lavoura. E a palha fica na lavoura. Mas o intuito é de pegar a cana, do caldo de cana fazer a cachaça, fazer a vodka, fazer o rum, cozinhando, então o caldo de cana e fazendo o melado e daí fazendo o rum. E mais fazendo da palha da cana e do bagaço da cana fazer um álcool de segunda geração. E verdadeiramente usar o pé de cana por inteiro, e não só um terço como está sendo usado. Isso é uma das coisas, então a Weber sempre pensa em inovar. Quando se falou há 8 anos atrás em placas solares, a Weber foi uma das primeiras a usar. Então quando se fala de processo orgânico, de processo, essas coisas, a gente foi o primeiro. Então a gente não gosta de ser muito o vice-campeão. Então a gente quer inovar sempre. E a inovação faz parte do dia a dia da Weber House. Lembrando que hoje o Brasil ele investe muito pouco em inovação. Se tu for olhar Estados Unidos, do PIB dos Estados Unidos, se investe em inovação 3,5% do PIB dos Estados Unidos. O Brasil investe em inovação 1,2%. Mas é que Em pagando cima do 80% de imposto fica difícil investir em inovação. E o governo não vai investir em inovação por ti, meu amigo. É você que tem que Mas fazer. eu estou falando, quando eu falo inovação, eu estou falando do dinheiro que volta Do tributo. do tributo
No Brasil é só 1,2 sobre o PIB. Estados Unidos é 3,5. E lembrando que um estado dos Estados Unidos, o PIB é maior do que todo do Brasil, né? Que loucura. Então, nós estamos muito atrás. Que loucura e Estamos que perdendo tragédia. muito tempo em inovação, e a inovação é o que faz as pessoas acreditar em produtos novos, em tecnologias novas. Olha o drone. O que é o drone? Revolucionou a agricultura. Muito. Então, o drone hoje... Tem áreas que tinham dificuldade de tratorizar, dificuldade de fazer aplicação aérea de avião, também pela área ser dobrada, com vários outros obstáculos, e o drone se encaixa perfeitamente nessas áreas. Exatamente. Nós estamos aí numa tecnologia que nós queremos ver se saia do papel, mas que seja o drone que pega lá uma prova da cana, do açúcar, para ver, para captar já qual é o Brix da cana, né? E fazer uma amostragem de dentro Exatamente. do talhão. Dentro do talhão, não na beirada do talhão só, né? Sim, porque vai caminhar no meio da cana. Vai caminhar. E exatamente. Então isso sim que isso é inovação. Outras coisas. Caldeira. Caldeira, a gente está acostumado com essas caldeiras elétricas, a caldeira a combustão que é com madeira. Uhum. Hoje já tem caldeiras elétricas. Caldeiras elétricas, tu bota a placa solar em cima do teu telhado, programa tua caldeira, nossa nova fábrica vai ser assim. Tu programa a caldeira e às 4 horas da manhã, às 5 ela está pronta, já destilando o produto, sem ter ninguém perto. Tudo programado por computação. Alta tecnologia. Exatamente. Então isso é o futuro da Weber House, isso é o futuro as vendas também. Eu digo assim, hoje existe e-commerce que vende. Antigamente, próximo, há pouco tempo atrás, quem não vinha aqui comprar cachaça não tomava Weber House. Hoje tu pode estar em Passo Fundo, tu pode estar em Alegrete, tu pode estar em São Paulo, tu pode estar na Bahia, tu tem acesso a Weber House. Ou até do outro lado do mundo. Exato. Isso nós temos dificuldade ainda de vender a bebida alcoólica no outro lado do mundo. Porque cada país tem a sua legislação diferente sobre a bebida alcoólica. Então eu não consigo pela Amazon mandar para os Estados Unidos. Consigo mandar para o Paraguai, para a Argentina, alguns países da Europa também consigo. Mas dentro do Brasil eu garanto que chega, né? Então chega em qualquer lugar, ou que seja pelo correio, seja pelo Jetlog. Então dentro do e-commerce eu acho que é a solução daquele que tem a vontade de beber uma Weber House e não tem acesso tão fácil, né? Quem é que prova? Quem é que faz o blend? Quem é que diz essa é boa, essa não é tão boa? Quem é que determina os blends e os produtos da Weber House? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um órgão competente para regularizar o que a gente pode fazer. Isso é o Ministério da Agricultura. Depois, então, quem faz o blend, quem prova, tem meu cunhado, que a gente se junta e faz podia ser assim, podia ser assado. O nosso químico, Valdair Talpizol, que sempre está com nós quando nós lançamos um produto novo, justamente para dar aquela coisa, entra na legislação e faz a prova também, e depois vai para o laboratório para fazer a análise, para ver se está dentro dos padrões legais. Fisioquímica legais. Mas depois, quando se repete esse blend, ou essas coisas, sempre tem um da empresa. São 3 pessoas dentro da empresa que provam. Não é engarrafado nenhum produto da Weber House sem fazer uma contraprova entre a última engarrafada e entre a próxima a ser engarrafada. Então, é como regra de lei dentro da Weber House. Eu sou uma dessas pessoas, né, tem o meu cunhado, e também tem mais uma outra pessoa que trabalha aqui dentro há muito tempo. Se não tem um, tem o outro aqui na empresa. Chama cachacista. Cachacista. E outra coisa que é importante é que as pessoas, quando fazem esse trabalho, seja sempre entre as 9 e as 11 da manhã. Por quê? Porque o nosso paladar ele é mais apurado na parte da manhã. E quando tu faz essa prova, tu não pode estar comendo comidas com muito tempero. Então tu tem que tomar um café mais
equilibrado, um café, um ovo frito com pão seco, uma coisa assim. Paladar limpo, né? Exatamente. Então tu pode fazer isso através do horário das 9 às 11 da manhã. Evandro, e conta pra nós, como é que a gente faz a degustação da cachaça? O vinho já é mais familiarizado, mas a cachaça faz como? Em primeiro lugar, a gente faz uma manobra com o copo, tá? Tá. Que é isso aqui. Faz ela circular em toda a borda Esse do copo é especial para cachaça? Esse é um nesse copo- formato? Esse é um copo para se beber cachaça. E vocês vão ver que as lágrimas, a oleosidade, numa cachaça envelhecida, ela vai ser muito mais intensa que uma cachaça mais nova. E essa oleosidade, ela está criando sempre novos... E você vai deixar parado o copo aqui, ele sempre vai estar criando mais lágrimas. Uhum. Uma das coisas que você tem que também prestar atenção é na cor e no brilho do produto. Lógico que tem madeiras que fica mais intenso e outros menos. Qual aqui deixa mais intenso? Mais intenso fica a canela sassafrás. É uma madeira um pouco mais avermelhada. Esse Mais aroma pro aqui escuro, é né? da canela sassafrás, o que Não, mais aqui- domina? Aqui não tem canela sassafrás, né? Ok. Essa aqui tem bálsamo, grápia, amburana e carvalho francês. Depois, próximo ponto. Você leva ao nariz. Uma delícia. Em primeiro lugar, ela não pode agredir na hora de sentir. Se agrediu, nem bebe, porque sinal que é um produto de péssima qualidade. E depois a próxima coisa que você vai fazer é levar à boca. Eu agora estou dando uma aula sobre degustação, por isso que eu posso beber e posso fazer. Então, nós vamos colocar na boca. Vamos segurar 3 a 5 segundos e Ok. isso é modo de provar Weberhaus. E em alemão se diz Das ist Weberhaus. Isto é Weberhaus. Então, encerrando mais esse episódio do Agrobar, em belíssima companhia aqui com o Evandro e com a Eliana. Também aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. A Tulipas Joias de Passo Fundo, a Bayer, que vem conosco desde o início, a Pioneer e a Jato, que também estão conosco desde o início. Muito obrigada, pessoal. E apreciem com moderação. Se beberem, não dirige. Não, Isso aí. Então, vamos fazer um brinde? Vamos! foi um prazer, gente, estar aqui. Prazer é todo nosso, gente. Eu quero agradecer a imensidão, porque a gente está nesse lema de fazer essa conversa, esse bate-papo de boteco do agro há muito tempo. Veio as chuvas, fechou as estradas, É complicado. dificuldade, e essa dificuldade nos deixa cada vez mais forte. Isso Então, aí. queria agradecer a vocês, que vocês vieram mais forte e eu recebi vocês bem mais forte. Amém. Muito Saúde. obrigada. Amém, saúde. Agrobar